Oi. Olá. Oi, gente. Câmera ligada, por favor, todo mundo. E aí, professora? Beleza? Olha só, Beleza? Não dá. eu não recebi notificação. Ah, não, só a Débora. A Débora que não tem câmera, é a única perdoada. O resto tudo tem que ter câmera. Se não tiver com a câmera ligada, eu vou anotar aqui e passar para Carol. Oi, E aí, professor. complica. Fala aí. Saudade de vocês, seus sem vergonha. Eu sei. Ó, bicho cracudo. Cada um. Vamos lá. Deixa eu ver. Que frio, hein? Tá frio pra caramba, não tá? Agatha tá aí? Não, né? Tá ser frio, calculista. Hoje... Não ainda. Ô, professora, Ah, Ana Clara não vai estar porque problemas técnicos sério? problemas técnicos, de celular mesmo. Hum. E ela te mandou um beijo. Ai, tá certo. Manda um beijo pra ela também. Saudade dela. E saudade de vocês. Muita, muita Eu mesmo. vou aproveitar que a Daniela falou e vou falar que a Isabela fez uma cirurgia no nariz, por isso ela não vai estar participando da aula, porque ela ainda está no hospital. Cruzes, gente. Ela fez aquele pra adenoide, não? Não sei, mas já tá tudo Desvio bem. certo, coisa do tipo. Que bom que ela tá bem. Manda um abraço pra ela, conversar com ela. Tá bom. Elaíse tá aí? Não? Também não. Por enquanto não. Gabriel tá. João Vitor está. Lázaro. Tá. Aê. Maria Eduarda, sim. Pedro, também vi. Samuel ainda não, né? Sofia também não. Ulisses também. Ah, tá aqui. E Matheus. Oi, Matheus, sumido. Está mudo o seu microfone, tá, Matheus? A Agatha acabou de chegar. E nós temos a aula de hoje. Professora. Beleza? Professora. Vou falar. O Zé Ruela do Ulisses falou que o microfone dele tá estragado. Que tenso, hein? Pois é, velho. Quem fica com o microfone estragado? É só conectar o microfone que ele tá usando do celular. Mas ele tá, olha lá o microfone do celular lá. Ah, tá vendo? Aí, ó, só que ninguém escuta o que ele fala. Ele tá demonstrando isso. Gente, nós vamos falar hoje sobre os tigres asiáticos. Já ouviram falar sobre eles? Algo? Não. Não? Tá certo. É o seguinte, eu vou deixar o áudio de vocês, que vocês podem ligar ele se for necessário para poder fazer perguntas, tá bom? Só pergunta. Certo? Peço que se alguém fizer alguma gracinha, todo mundo fique calado, que aí eu observo quem é e eu passo a mão para Carol. Beleza? Professora, vai ter no livro também? O quê? Isso? Pois então, tem no livro de vocês, só que o livro de vocês é um negócio assim, desse tamanhozinho assim, e eu vou ter um negócio assim. Entendeu? Tiquinho maior. Então, tudo que eu tiver escrito lá no slide não é muita coisa, vocês vão ter que escrever no livro ou no caderno. Eu acredito que... no livro coube. Só que a minha letra é Um tiquinho que nem o resto? Isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Olha lá, coisinhas escritas no livro da professora. É isso daqui. Então, essa parte todinha sobre os tigres asiáticos é para vocês escreverem aí no livro ou no caderno. Melhor no caderno, porque no livro fica pouquíssimos espaços. Tá certo? Pode deixar para escrever depois que a senhora postar? Pode. Tá Pode bom, sim. melhor mesmo. Hoje nós vamos um pouco mais tranquilos, eu acho. Dá para ir mais de boa.
por conta... Nossa, eu acabei de dar aula no 6º ano que foi corrido. Gente do céu. Por conta do tempo, meio tenso, né? Então, olha só. Deixa eu... Então, aqui. Então, é isso. Deixa eu organizar. Gente do céu, eu tô me penando tanto nesse trem. O bate-papo, ele tá cancelado, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês vão ter que, no caso do Ulisses, tentar levantar a mãozinha e torcer para que eu veja ou que alguém veja e me fale que você queira falar alguma coisa ou escrever algo para mim. Aí eu libero só para você escrever, se for necessário. Mas o resto, ninguém vai poder conversar, nem comigo, nem nada, tá bom? Proibido conversas no bate-papo, porque eu tô dando aula aqui e não dá para eu ficar olhando lá para vistoriar o que é que vocês estão falando ou não, certo? Achei. Aqui, agora sim. Então, nós temos aqui uma aula sobre os tigres asiáticos e depois eu tenho que conversar com vocês sobre os formulários. Então, sobre os tigres asiáticos, 9º ano, vamos começar a respeito identificando o que são os tigres asiáticos, na verdade, onde eles estão. Eu quero que todo mundo desligue o seu microfone aí e não ligue em hipótese nenhuma, a não ser que seja para fazer pergunta. Entendido? Para não ter barulho de cachorro, barulho de qualquer coisa que seja aí. Tá? Então, nós temos aqui os tigres asiáticos. Tigres asiáticos eram países extremamente atrasados. Países que dependiam da base agrícola em uma pequena extensão territorial, pobre em recursos minerais, certo? Eles dependiam de recursos minerais do exterior, dependiam de industrialização do exterior, era uma industrialização bem limitada no próprio país. Eles tinham a base econômica como a risicultura, que significa produção de arroz, principalmente, e era restrito ao mercado consumidor, ele não tinha questão de exportação, nem nada do tipo, tá? E aí, a luz desses países foi Estados Unidos e Japão, principalmente, esses dois países, ok? Então, nós temos aí a Coreia do Sul, principalmente, Hong Kong, ok? Taiwan, lembrando que a gente já estudou um pouquinho a respeito, que ela era chamada de Ilha de Formosa, tá? Que faz parte da China, hoje em dia é tido como um território deixado, né, de lado pela China, em sentido de Taiwan ser os rebeldes, né? Que eram os capitalistas, e o grupo da China que tomou conta ali foram os socialistas. E Singapura. Então, são 4 principais. Quando você fala tigres asiáticos, vocês têm que saber de cor esses nomes. Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Singapura, dependendo do lugar, da língua, coisa do tipo, vai ser com C ou com S, tá, gente? Então, alguns slides podem estar com C ou com S, não é erro ortográfico aí nesse sentido. Então, esses são os principais, os tigres asiáticos, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. E nós passamos aí para um sentido de rápido crescimento econômico a partir de 1970. Então, em 1970, eles têm o auge deles, desse crescimento econômico. Então, a agressividade administrativa e a localização deles fez com que fossem uma potências aí em questão de mercado consumidor, mercado de exportação e assim por diante, tá? E aí nós temos principalmente o Plano Colombo. E nós vamos identificar o que é esse Plano Colombo. Não é de Cristóvão Colombo, tá? É a capital do Sri Lanka. A capital do Sri Lanka se chama Colombo, cidade de Colombo, que eles fizeram esse tratado aí dos tigres asiáticos, tá certo? E
nós temos o Plano Colombo, só já trazer um pouquinho para vocês, ele tem diferença aí entre o Plano Colombo e o Plano Marshall. O Plano Marshall foi logo após a Segunda Guerra Mundial, né? E Estados Unidos fez um plano para poder ter financiamentos a custos mais em conta de juros e coisas do tipo, para ajudar a Europa, com o objetivo principal ali embutido, fazendo o quê? Que esses países não se tornassem socialistas, continuassem capitalistas, tá? E aí, da mesma forma, ele fez esse acordo na Ásia, para poder evitar os países de se tornarem socialistas. Então, esses países em que receberam um financiamento, né, dinheiro para poder se desenvolver, tanto o Brasil também recebeu dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, na verdade, recebeu dinheiro, contribuição, para poder, lógico que não é dado de graça, né, gente? Eles deram dinheiro, emprestaram dinheiro para a gente pagar juros, certo? Então, esse empréstimo feito para poder continuar sendo capitalista. O Brasil tinha muito mais coisas relacionadas a Hitler na Segunda Guerra Mundial do que Estados Unidos. Lembrando que Hitler não era socialista, ele era capitalista também, tá bom? Só que existiam vários grupos socialistas no Brasil e diversas partes do mundo nesse período aí, durante a Guerra Fria. Por isso, essa disputa e a questão dos Estados Unidos querer tanto manter os países que eram aliados dele sendo aliados, sendo capitalistas, tá? Então, esse plano do Colombo aí, ó, plano não do Colombo, mas plano Colombo, que é da capital de Sri Lanka, ela é um plano feito para poder financiar o desenvolvimento econômico nos países e manter eles capitalistas, certo? Então, foi feito aí na Coreia do Sul, que hoje é uma potência em exportação de produtos, de tecnologia, de música e várias outras coisas que vocês devem saber pra caramba, muito mais que eu até, né? Em questão de mídia social e assim por diante. Vocês mexem direto e tem aí sobre os produtos sul-coreanos, né? Então, essa é a Coreia do Sul. Linda, né, gente? É demonstrativo de uma beleza, na verdade, artificial. Não é uma beleza de natureza, mas é uma beleza feita realmente para ser imponente, bonita, exuberante, né? Essa também na Coreia do Sul. Muito bonito, né? A questão de um prédio totalmente diferente, que a gente nunca viu em nenhuma outra parte do mundo desse formato, dessa parte. Essa também é da Coreia do Sul. Eu trouxe essa imagem para mostrar o tiquinho de verde que tem em meio de tanto prédio, coisa do tipo. Por que tanto prédio, gente? Porque são países considerados pequenos, certo? Só que com muita gente. E essa muita gente num alto grau de industrialização e de melhorias, assim por diante, tá? E a gente percebe em questão de ser muito parecido com estruturas japonesas, a influência japonesa na região, né? E ali nós temos ainda uma estrutura e resquícios desse período, tá? Taiwan. Então, Taiwan é outra estrutura aí, ó, muito, muito linda, dos prédios gigantescos, né? Hong Kong. Outra fotografia de Hong Kong. E Singapura. Olha que linda Singapura. Singapura tem essas estruturas metálicas, que ela tem de 20 a 25 metros de altura. E tem essa partezinha que passa aqui, ó, que é uma parte de... é tudo metal, né? Como se fosse uma floresta metálica, demonstrando desenvolvimento, alto grau de tecnologia, de como se fosse uma cidade futurista, né? E aí é um ponto turístico lá. Muita gente chega aí, todo mundo que chega aí em Singapura vai por conta desse tipo de desenvolvimento, né? Para observar aí essa cidade. E tem essa passarela lá em cima, ó, para poder observar embaixo. Olha o tamanho das árvores comparado com o tamanho que tem essa passarela, a altura da passarela, né? É gigantesco. Acho que eu não teria coragem de chegar aí. Guerra Fria. Então, para a gente entender essa questão
do porquê, né, dessa disputa militar, dessa disputa de poder entre o capitalismo e o socialismo. A gente já estudou isso ano passado bastante, quem estava comigo até. Então, nós temos pactos de defesa e apoio militar entre os membros, que é a OTAN, né, e o Pacto de Varsóvia. Mas o principal que eu quero que vocês observem, na verdade, não é a questão desse tratado da OTAN e o Pacto de Varsóvia. Lembram que a OTAN, ela tem essa questão aí, que são os países da América do Norte e países que eram capitalistas do lado europeu aqui. Eles tinham um acordo que qualquer país que entrasse em conflito, se um país do lado socialista entrasse contra um país do lado capitalista, todo mundo ia contra esse país. Aí, eles logo fizeram também a questão do Pacto de Varsóvia da mesma forma, só que do lado socialista. Se um país capitalista entrasse em conflito contra um país do Pacto de Varsóvia, todo mundo aqui, ó, do Pacto de Varsóvia entraria em conflito do lado capitalista, certo? Esse aí é o Tratado do Atlântico Norte, OTAN, e o Pacto de Varsóvia, após a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Nesse momento, nós pensamos aí, e a China, não é socialista? A China passa a ser, esse tratado foi feito aí, ó, na Guerra Fria, 1945 a 1991. Então, é um tratado que começa a Guerra Fria, 1945, por ali, naquele período, no início da Guerra Fria. E aí, nós temos a China se torna socialista no meio aí do processo da Guerra Fria, que é 1978 que a China se torna socialista, tá? E aí nós temos 1951, foi elaborado o Plano Colombo. Nesse Plano Colombo que tem os tigres asiáticos sendo formados, tá? O Plano Colombo, agora que eu iria explicar a diferença do Plano Marshall com o Plano Colombo, o que ficou faltando falar a respeito disso é o valor de contribuição, né, o valor de investimento que foi dado para esses países se desenvolverem. O que foi colocado no Plano Marshall é muito maior do que o Plano Colombo, tá? Questão de quantidade realmente colocada para poder financiar o Plano Marshall, que os Estados Unidos dispôs para o Plano Marshall foi maior do que o Plano Colombo. Tá bom? Então, continuando, os fatores do crescimento econômico. Então, os principais fatores que fazem com que esses países que a gente viu aí, os tigres asiáticos, eles tenham um crescimento econômico tão grande e tão alto. Tá? Então, nós temos industrialização orientada para exportação. Então, é uma industrialização feita nesses países simplesmente para exportação. Ele não é para processo interno, não é para as pessoas que moram ali melhorar a qualidade de vida e ter uma condição de vida melhor, tá? Não, ele é feito, pensado para exportação. Você tem uma economia dos países voltadas para exportação, como é o caso aí que o Japão fez. O Japão, lembra quando a gente estudou o Japão? O Japão ele teve um crescimento muito rápido logo após a Segunda Guerra Mundial. Acabou a Segunda Guerra Mundial, teve bomba de Hiroshima e Nagasaki no Japão. Então, duas cidades que eram consideradas até grandes, né? Mas a quantidade de população de Anápolis. A população de Anápolis explodir aqui e acabar com tudo. Foi o que aconteceu em duas cidades, Hiroshima e Nagasaki no Japão. O que acontece em Hiroshima e Nagasaki? Explode, mas não é a capital do país. Tá, gente? Se explodisse a capital do país, dava problema lá para os Estados Unidos e todos os outros países contra. E aí o Japão ele consegue se reerguer muito rápido, colocando medidas específicas, onde investir o dinheiro que foi colocado nos Estados Unidos para melhorar a economia do Japão e ele não se tornar socialista. Lembra? Guerra Fria. Então nós temos aí, ó, o modelo japonês de crescimento após a Segunda Guerra Mundial é o que vai fazer total diferença para poder existir os tigres asiáticos. Então, a economia financiada pelos Estados Unidos e o Japão, após 2010, passa a ser a China que tem investimentos nos tigres asiáticos. Nós temos os novos tigres asiáticos e novíssimos tigres asiáticos, tá? Então,
Produção diversificada, ela é voltada para os países desenvolvidos. É tudo produzido no país para poder suprir a necessidade dos países desenvolvidos. É para exportação. Então, o consumo interno, ele não é incentivado. Ok? Acho que aqui, para vocês pegarem e copiarem no livro, tá, gente? Então, fatores do crescimento econômico, no caso dos tigres asiáticos, são esses daí. E aí, continua com o mesmo título. Eu não vou colocar aqui tudo, eu vou abrir todos para vocês verem e fica mais fácil de copiar depois, tá? Então, forte apoio do governo para atrair multinacionais. Então, o governo desses países, eles fazem acordos financeiros, por exemplo, a gente dispõe do local aqui para vocês fazerem esse investimento e trazer sua multinacional, e nós vamos deixar a isenção de imposto por tantos anos. Ou então um imposto muito barato, uma mão de obra barata para vocês. E o governo vai colocar rede de saneamento básico, rodovias, meios de transporte em volta das indústrias que vocês forem colocar, por exemplo. Então, o governo, ele coloca incentivos. Foi o que aconteceu, logicamente, o Brasil não faz parte dos tigres asiáticos, né, gente? Mas o Brasil fez esses tipos de investimentos no DAIA, tá? Colocou água tratada, colocou saneamento básico, colocou a estrutura ali dessas indústrias para trazer as indústrias, certo? Para ser um incentivo fiscal também para poder indústrias do exterior vir e se colocar ali no DAIA. Você tem industrialização na cidade, tem movimento da população, tem emprego e assim por diante. Lógico que o dinheiro todo não fica no próprio país, né, gente? É só uma pequena parcela aí. Então, nós temos o apoio do governo, nós estamos falando dos tigres asiáticos, então é lá, não aqui. Então, doação de terrenos que eles faziam, isenção de impostos e mais infraestrutura. Então, vias de transporte, energias, meios de comunicação, qualificação profissional. Eu quero trazer um monte de indústrias de farmacêuticas, por exemplo. Adianta trazer indústria farmacêutica e não ter faculdade de farmácia? Não, gente. Você precisa ter faculdade de química industrial, precisa ter dentro das cidades do país pessoas qualificadas para trabalhar naquela área. Lógico que para o dono da empresa isso vai ser muito bom em relação que ele vai pagar muito mais barato para essas pessoas do que se fosse, por exemplo, colocar essa mesma indústria pagar caríssimo lá nos Estados Unidos para as pessoas que trabalham lá, né? O nível salarial é diferente. Então, mesmo com a mesma função. Tá dando que a internet minha tá ruim aqui. 25 megas que não serve para nada. Qualificação profissional. Então, nós temos aí essa questão da qualificação, né, do estudo realmente, e muita mão de obra. É muita gente para trabalhar, mão de obra barata e as leis e a fiscalização trabalhista precária. O que acontece? Se você tem uma fiscalização trabalhista precária e mão de obra barata, as pessoas vão trabalhar por mais tempo e receber pouco, né? Para que a indústria vai ficar preocupada de pagar melhor? Não, certo? Isso faz diferença, por exemplo, só citando como exemplo, indústrias aqui no Brasil, a mesma indústria. E tem, por exemplo, um polo farmacêutico centro lá em São Paulo e aqui em Goiás. E aí você tem diferenças, por exemplo, lá em São Paulo vai receber quase que o dobro ou o triplo do que aqui em Goiás, tendo a mesma função. Só que são estados diferentes, sendo a mesma empresa. Só que o tamanho da empresa é diferente. Lá é muito maior, aqui é muito menor. Então, a qualidade vai ser diferente em questão de incentivos e melhorias para essa população, para os trabalhadores ali na região. Da mesma forma acontece quando é uma multinacional em outros países, né? Essa fiscalização em um lugar em que é mais precário vai ser menor. Então, a população que está ali trabalhando, ela vai ter menos direitos trabalhistas, certo? Então, investimentos de empresas transnacionais e a China.
eles formam, então, com os investimentos de empresas transnacionais, que são as multinacionais, que mudaram de nome, né, para não dizer que são muitas nações, passou-se a ter a ideia de transnacionais, que é além do seu território, além da sua fronteira. Então, esses investimentos dessas empresas, essas empresas que vão se colocar ali naquele lugar, e atualmente a questão da China, né, a China ultrapassou o Japão como potência mundial, nós temos aí os novos tigres asiáticos desde 1980, que é a Tailândia, a Malásia e a Indonésia. E no século XXI, os novíssimos tigres asiáticos, que são as Filipinas e o Vietnã. São 2 novos tigres asiáticos. Por que o nome tigre asiático, gente? Eu quero que vocês me respondam. Alguém? Sei não. Não? Nem ideia. Pensa, Chiquinho. É o quê? Cortou Por o que áudio. esses novos tigres asiáticos? Porque é chamado de tigres asiáticos, na verdade. Não novos, mas o nome tigre asiático. Nem ideia? Porque eles têm como símbolo que eles admiram um tigre? Tem um símbolo de tigre, mas o que o tigre tem de relação com esses países? Porque eles nasceram lá. Não, necessariamente disso não. Tem outra coisa. Tigre, em si, ele é tido como animal forte ou fraco? Forte. Forte. Se há o ser humano, Gabriel Habib, Oi. tem fala. vergonha? Para de bater aí, ô rapaz. Aí, olha só. Tigre é um animal forte. Além de ser um animal forte, ele tem a questão também de ser um animal rápido. Certo? Ele é muito rápido. No que são animais rápidos, os tigres, nós temos a situação de um rápido crescimento. É um gigante em potencial. É nesse sentido. Então, tigres asiáticos é porque são países da Ásia, tá? E é um tigre tendo esse animal por essa força, essa questão da rapidez, tá? De desenvolvimento. Então, são países em que se desenvolveram muito, muito rápido e se tornaram potências realmente mundialmente, dizendo em questão de estrutura, de industrialização, comparado com o que eles eram antes. Tipo, anos antes, era uma questão agrária e, de repente, você tem uma industrialização muito, muito rápida e se torna um polo de exploração do mercado interior, né, de mão de obra ali, mas você tem uma questão de melhoria no país de exportação. Ficou claro, gente? O que são o porquê dos tigres asiáticos? Questão da rapidez. Sim, senhora. E da Professora. força. Sim, senhor. Eu juro pra senhora que a senhora falou pra gente estudar tigres asiáticos. Eu jurei que tinha que estudar sobre animais, mas eu pensei assim, quem vai estudar animal em geografia? Ué, faz parte também. Nós temos também estudos de animais em geografia. Pensar a mesma coisa. Filipinas e Vietnã. Todos esses daí para escrever, tá, gente? Então, para casa, ele fica o módulo 2, capítulo 4, página 381. Ok? E nós temos agora, eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer. Pode escrever quando a senhora reportar a aula? Quando for voltar às aulas, eu vou pegar e fazer o visto, tá? Eu passo a correção aqui para vocês corrigem direitinho. Aí, esse trem que a senhora pediu para escrever aí, pode escrever quando a senhora postar essa gravação? Escrever, pode ser, vocês vão pegar, eu vou postar a gravação hoje, vocês podem pegar e ir escrevendo no caderno, isso também vai valer visto, tá, gente? Então, beleza. No caderno de vocês vão ter todas as tarefas que eu tô passando, tá? Matheus, você tá faltando pra caramba todas as minhas aulas. Hoje é a primeira aula que você tá vendo minha. Espero que você tenha visto depois os vídeos que eu já gravei. Então, pega e faça todas as tarefas que vai valer nota, logicamente,
E a questão desses que eu estou passando para vocês copiarem no caderno, os tigres asiáticos, China, Japão, eu vou passar ainda sobre a Índia, para vocês pegarem e escreverem, que também vai valer nota, tá bom? No caderno. Então, essa parte aqui, ó, é colocar o nome completo nos formulários. Então, formulário do dia 7/5 de 2020 e formulário do dia 8/5 de 2020. São 2 formulários que eu passei para vocês. E vocês vão pegar, abrir esse formulário lá novamente e tem uma barrinha lá para escrever o nome de vocês completo. Eu coloquei isso ontem, então não tem como vocês terem colocado antes, tá certo? Porque eu estava com muita dificuldade de mexer nesses formulários e não estava conseguindo organizar ele direito. Agora eu consegui aprender e colocar ele em português. E para colocar em português é só colocar, tirar os cookies do computador lá. Então eu vou mostrar aqui para vocês, tentar abrir aqui e mostrar para vocês a questão da... Deixa eu ver. Do Google. Aqui. Então, nós vamos lá no 9º ano. Estou abrindo a plataforma, tá, gente? Então, a plataforma de vocês está aqui. E vocês vão pegar e entrar em atividades. No que entrar em atividades, vocês vão procurar... Eu não sei se a plataforma é exatamente igual, né, do professor para vocês, mas é isso aí. Vocês vão procurar lá. Então, ótimo. Então, acha meu nomezinho lá, ó. Juliana, Geografia. Não, aqui ficou Luciana. Opa! Pronto, Juliana aqui, ó, Geografia. Nisso vão ter todas as tarefas que eu já coloquei desde o primeiro dia que a gente entrou nessa plataforma. Tá bom? O que é a citação? Vocês vão procurar lá o dia... 9º ano, dia 7/5. Então, eu sempre coloco como título, aqui, ó, aula do dia 17/4. Então, vai lá no dia 7/5, tá vendo? Clica nele. Entrou nele, vai ter a... Na verdade, você nem precisa clicar nele assim, ó. Dá pra você daqui, assim... 7/5. Cadê o bichinho, gente? De novo. 7/5. Tem a plataforma aqui, ó, o formulário Google sobre o Japão. Clica nele. Que abrir o formulário, olha, eu coloquei uma imagenzinha, coloquei cor de rosa, porque eu gosto de rosa, eu gosto da turma de 6, vocês sabem disso. E é o que tem no meu caderno. Separaçãozinha aqui, ó, de vocês é o rosinha. Então, para ficar igual, ficou rosa. Não é por conta dos meninos aí, nada não. Viu? Aí, nós temos aqui, ó, 9º ano, Geografia, conteúdo sobre o Japão. Então, tem a data, que é dia 7/5, e nós temos aqui um lugar para vocês escreverem o nome de vocês. Então, vocês vão escrever o nome completo. Quem não fez essa pesquisa, você vai ter que fazer a pesquisa e fazer, colocar aqui e enviar. Isso daqui está valendo nota para o primeiro bimestre, tá, gente? O que aconteceu? Nós entramos nesse período de quarentena e nós precisamos formar uma nota para poder ter do primeiro bimestre. Então, esses 2 formulários vão entrar nessa nota do primeiro bimestre, façam com muito carinho e atenção. E as tarefas que vocês já fizeram na sala de aula, tá? Todas essas tarefas que estão sendo para casa vão valer para o próximo bimestre, quando a gente voltar das aulas. Pode falar. O Ulisses perguntou se quem já fez é para fazer de novo. Quem já fez vai ter que entrar de novo e escrever seu nome, porque eu não sei quem fez e quem não fez. Quem fez não tem o nome, porque eu não tinha essa barrinha para você escrever o nome. Eu não tenho como saber, entendeu? Você já fez, já vai estar escrito aqui o que você já fez, provavelmente. É só escrever e enviar. É só escrever o nome e enviar. Beleza. Tá bom? Valeu. Quem já fez, escreve o nome completo, já vai ter aqui sua resposta, só coloca em enviar. Certo? Tá bom. Quem não fez, faça, por favor. Detalhe, vocês têm a data até segunda-feira, que é dia 25 desse mês, para poder fazer, tá? Isso daí para mim. Então, tentem fazer hoje. Se vocês tiverem alguma dificuldade, dá ainda para perguntar amanhã.
porque senão complica a nossa vida bastante, tá? Aí, esse é o formulário do dia 8/5. Vai lá, clica nele, vai abrir o formulário e vocês vão escrever o nome de vocês completo, ó. Então, escreva seu nome completo. Você vai pegar aqui, escrever seu nome completo. Quem já fez a resposta, beleza, já deve estar aqui. Assim espera. Se não tiver, vocês vão ter que fazer de novo. Tá? E aí, colocam aqui e enviar. Todas elas, bonitinho. Tá certo? E são 10 questões. Nessa daqui, né? Ela vai valer uma boa nota aí, viu, gente? Tem que fazer e com muita atenção. Pesquisem na hora de fazer. Não façam, tipo, o mais rápido possível. Ah, só de marcar X eu vou escrever qualquer coisa. Digitar qualquer coisa. Se você fizer isso, você vai ter problema muito sério depois. Tá? Porque é a nota que vai para o boletim do primeiro bimestre. Todo mundo entendeu isso? Isso não é prova. Tá, gente? Isso daqui não é prova. Isso daqui é uma atividade valendo nota que vai se juntar com a atividade que vocês já fizeram em sala de aula para valer o primeiro bimestre. Deu para entender, né? Não tá certo. Então, acho que é isso. Eu não sei como que eu saio daqui agora. Não, precisa sair não, pode cair até. É porque eu tô salvando o negócio aqui, ó. Pra... Mas, gente... Eu tô postando o vídeo dele. Eu acho que eu vou ter que sair daqui. De tudo. Isso, faz um favor. Então, gente. Então, só para confirmar aí, ó. Deixa eu ver quantas pessoas. Cadê a Agatha? 10 pessoas, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma pessoa a mais. Sim. Agatha. Tá aí. Daniela também. Débora. Aqui. Também. Elaíse não. Gabriel tá aí. Isabela não. João Vitor também. Tô na escola. Lázaro. Arquê também. Maria Eduarda também. Pedro. Ali. Samuel. Samuel não tá aqui, né? É. Samuel, ele não veio hoje, né? A Sofia também não. O Ulisses está aí e o Matheus também. Então, Sim, meio senhora. tenso, velho. Lembrando, já agora vocês têm uma aulinha, um tempinho aí entre essa aula e a próxima, né? Tentem já pegar e arrumar esse formulário lá logo e ficar livre disso, por favor. Tá? Se vocês não colocarem o nome de vocês lá, então vão ter nota. Beleza? É até segunda. Chuchu, beleza, né, gente? Alô, professora. Então, é isso aí. Até mais. Tchau, Bruce. Tchau. Com Deus, gente. Com Deus.